Muitas franquias de jogos têm temas mais profundos envoltos na sua narrativa. Vários jogos separadamente abordam tópicos mais sérios e existem vários que exploram interações entre personagens para conseguir passar uma mensagem. Mas às vezes existem jogos que são simples, mas que, em volta de detalhes sobre a sua criação, eles deixam vazar os detalhes da vida de alguém e ao mesmo tempo contam um pouco sobre o que essa mesma pessoa viu na sua história pessoal. Um contexto histórico que pode sim ser muito profundo. O que eu quero dizer aqui no geral? Primeiramente, eu preciso explicar a base para chegar a qualquer conclusão desse vídeo. Pokémon Ruby e Safira, e consequentemente a região de Hoenn, foram os jogos e região criadas sob o comando de Junichi Masuda. E isso é importante porque ele, como diretor-geral desses jogos, é quem comandou toda a criação de tudo que está aqui. E por essa primeira questão, eu já consigo inferir que as coisas desses jogos não são por acaso, mas que, ao mesmo tempo, eu também sei que não necessariamente tudo tenha sido completamente pensado pela brilhante mente de uma pessoa só. Porém, como a contextualização temporal da vida do Masuda, dá pra dizer com certeza que Hoenn tem uma ligação direta com o contexto histórico da bomba nuclear no Japão. Junichi Masuda nasceu em 12 de janeiro de 1968, e, de acordo com ele mesmo em um texto no seu blog, a região de Hoenn em Pokémon Ruby, Safira e Emerald é modelada com base em Kyushu, porque eu queria recapturar minhas memórias de verão na região. E, para contextualizar mais ainda a sua vida, nesse mesmo texto ele conta sobre a sua família. Meu pai e minha mãe ambos são do município de Kurate, em Fukuoka, uma província em Kyushu, então tenho muitos parentes vivendo em Kyushu. Quando eu era criança, minha família viajava para Kyushu durante as férias de verão. Não é preciso ser um expert em matemática para já entender que os pais do Masuda tinham idade suficiente para sofrer as consequências da Segunda Guerra, aquela que dizimou seu país 23 anos antes dele nascer. E, ainda mais, se os avós dele ainda estivessem vivos a essa época, eles teriam tido experiências na guerra. E se esses mesmos avós foram presentes na sua infância, eles também teriam algumas coisas a contar aos seus netos sobre os acontecimentos na sua vida. E qual é a relevância disso tudo? Caso você não saiba, Kyushu é a região onde uma das 2 bombas atômicas foi lançada pelos Yankees no Japão. Isso sem contar que, se o Japão não tivesse se rendido, ainda teria ao menos uma 3ª bomba. É importante mencionar primeiro que Nagasaki, um lugar onde a bomba foi jogada, não é perto de onde seus pais moravam. Kyushu é uma região muito grande, no caso, 145 km de distância da onde a bomba foi jogada de onde seus pais moravam, são 2 horas de viagem de carro, mas uma das coisas sim, importantíssimas a se mencionar, é que originalmente Nagasaki não era o lugar onde seria jogada a bomba, na região de Kyushu. O plano inicial, de acordo com o Projeto Manhattan, era de jogar as bombas em Kokura, no distrito de Fukuoka, que sim, esse sim é o mesmo distrito de Kurate onde os pais do Masuda nasceram, tendo nem 30 km de distância entre o local onde a bomba seria jogada e a casa deles. O contexto importante não depende se a família morava aqui desde criança ou não durante os eventos da Segunda Guerra, e sim que, vivendo lá, coisa que a gente sabe que aconteceu, os pais ou avós dele saberiam da história daquela cidade. Porque, como eu disse, a província de Nagasaki não era o alvo inicial. O primeiro era Kokura, mas aconteceu algo que salvou a cidade. Kokura, naquele dia onde a bomba seria jogada, estava sofrendo com um clima terrível, completamente nublado, que acabou impedindo que os aviões que carregavam a bomba de conseguir arremessá-la a uma distância segura, que fosse causar o maior estrago possível, e depois de 3 tentativas sobrevoando a província, eles receberam ordens de trocar o alvo e seguir para então a bombardeada Nagasaki. Esse clima horroroso acabou salvando uma cidade inteira, e isso ficou conhecido como a sorte de Kokura.
É de se imaginar que ao longo da sua vida, Masuda ouviu a história sobre como a natureza salvou aquela região e fez ele ter um gosto por tal, ainda mais se realmente seus pais ou avós foram salvos assim. No seu blog e em inúmeras entrevistas, ele mencionou sobre como o tópico principal de Hoenn é o viver com a natureza. E, como dito, Kyushu é a base de Hoenn. Então várias das cidades são baseadas nas cidades no mundo real. Nagasaki, por exemplo, é Slateport, que inclusive é um dos motivos qual a bomba foi jogada aqui. A intenção era de atacar pontos estratégicos como portos. Já a cidade de Kokura é Fal Harbor, a cidade nos jogos que sofre de um clima horrível, no caso aqui, com fuligem diretamente do vulcão sempre afetando a cidade, e isso fazendo alusão às nuvens que a salvaram. Mas também vale mencionar Kurate, que é da onde os pais do Masuda vieram. Nos jogos é num lugar diferente do mapa, isso porque a quantidade de cidade nos jogos não tem como ser igual no mundo real, mas levando em consideração que Rustboro é diretamente Fukuoka, a cidade da prefeitura de Fukuoka, sim com o mesmo nome, que nem aqui no Brasil nós temos São Paulo e São Paulo, ou Rio de Janeiro e Rio de Janeiro, Fukuoka, a cidade e prefeitura tem o mesmo nome, mas Rustboro é literalmente Fukuoka, pois é um grande centro urbano naquela área do mapa. Mas isso faria Kurate diretamente ser Verdanturf. A cidade que, graças aos ventos, está protegida da fuligem do vulcão. Aqui ela age opostamente a Fal Harbor, onde o clima atrapalha e enche de fuligem, mas no mundo real isso que salvou a cidade, enquanto Verdanturf, graças aos ventos, é salva nos jogos. E a mais importante, que começa a contextualizar ainda mais essa conexão entre os dois mundos, é Mauville. Ela é baseada em Kumamoto, a cidade na prefeitura de mesmo nome. Kumamoto fica geograficamente ao lado de Nagasaki, e por causa da geografia mais plana da região, provavelmente daqui era possível de ver o que aconteceu em Nagasaki. Então assim, aqui é onde começa a ter mais contextualização no próprio mundo Pokémon. Afinal, de acordo com Watson, New Mauville era para ser uma cidade subterrânea, sendo basicamente um bunker, dado o contexto. É de se imaginar que a cidade que viu do que uma bomba atômica é capaz foi a primeira a pensar no método de segurança. No caso aqui do mundo Pokémon era só medo do Groudon e o Kyogre, mas levando em consideração o mundo real, a coisa muda. Você começa a entender o contexto por trás dos planos que existiam naquele lugar. Mas agora que a base por trás de tudo está explicada, a situação não para só por conexões no mapa, porque assim, falar de clima salvando a região naquela que trouxe o trio do clima seria pouco, seria raso. Ainda mais que nós trouxemos esse assunto por um momento em Mauville. Os Pokémon lendários aqui também têm conexões com os acontecimentos da região. E vale começar por aqueles que eu julgo serem ainda os mais misteriosos sobre a conexão deles em si com esse contexto. O texto escrito em braille nas paredes da câmara selada dizem que nesta caverna nós vivemos e sobrevivemos. É importante comentar sobre isso porque a timeline do mundo Pokémon funciona de uma forma diferente da do mundo real. Aqui não necessariamente existiram bombas atômicas, e provavelmente o contexto aqui é aquele explicado no vídeo do mistério do Relicanth, onde a gente vê que esse local específico ele não ficava embaixo da água, ele simplesmente ou moveu com o mover das terras do Groudon ou ficou inundado com as chuvas do Kyogre. Isso já que existe um contexto biológico muito maior com Relicanth e Wailord. O tempo passou o suficiente para agora estar completamente diferente do que era no passado. Mas, depois de ver o formato dos olhos do Registeel ser exatamente o mesmo da estrutura nuclear do Carbono 14, o resultado imediato de uma bomba atômica, eu resolvi tentar entender o que o Registeel estava fazendo em Diamante e Pérola. E como seu braço esquerdo demonstra pra gente, talvez o contexto do Regigigas seja um pouco maior para se entender aqui. Levando em consideração que Diamond e Pearl são os jogos que introduziram a mecânica de datas especiais, essas que são dias específicos onde os jogos mudam a chance de encontrar Pokémon, é meio interessante entender o porquê dos dias 9 de agosto e 6 de agosto estão como os dias onde a chance está mais diminuída de encontrar Pokémon nos jogos. Esses 2 dias são a data do aniversário de quando as bombas atômicas foram jogadas no território japonês. E não é sem querer essa conexão com os Regis, porque o Regigigas, o criador dos Regis, fica no topo de Sinnoh, essa região que é baseada em Hokkaido, e a região de Hokkaido tem literalmente no topo dela, no mesmo lugar do templo do lendário, um memorial de guerra, a paz,
entre os Estados Unidos e o Japão. Aquele que foi assinado logo depois das duas bombas nucleares. Uma das coisas que aparenta aqui, e é pura conjectura, é que Red Gigas é visto como os Estados Unidos e quem criou os 3 Regis que foram enterrados no Japão, sendo uma timeline diferente onde a terceira bomba foi usada. Mas assim, essa parte é pura especulação com base no que a gente agora olha para trás. Não necessariamente foi isso que foi pensado na hora de criar os Regis, mas ainda assim é muita coincidência. Tem muita coincidência. Os 3 Regis, o primeiro e único golpe que eles sabem quando nascem, quando estão no nível 1, é a Explosion. Aqui, junto do Regigigas, os 3 Pokémon também aprendem no mesmo nível Hyper Beam, que é conhecido em japonês como Destruction Beam, o raio da destruição. Mas o mais interessante aqui é o level que aprendem isso, 89. E, contexto, datas no Japão vêm o mês primeiro e o dia depois, e 89 é o dia 9 de agosto, o dia que a bomba foi jogada em Nagasaki, o contexto da região. Mas pode ser sim tudo coincidência, não tem problema. O que com certeza não é coincidência no final das contas é o último dos 3 golpes comum entre todos os Regis. Eles todos sabem a Explosion desde o começo, aprendem Raio da Destruição no 89 nessa geração e aprendem Ancient Power, conhecido como Primeval Power em japonês, pronunciado Genchi no Chikara, uma palavra que é homófona, ou seja, pronunciada da mesma forma que os japoneses falam poder atômico. E fica cada vez menos estranho. Ainda mais contando com as formas de liberar os Regis e o contexto da população que eles selaram. Se eles são mesmo bombas, o contexto de como foram selados faz sentido com como funciona um bunker. Usar Rock Smash ou Strength para liberar a pedra no caminho, esperar 2 minutos ou dar uma volta, ambos conectados com esperar o tempo da radiação, e usar Fly para subir de volta e ver um outro Flash. Mas ainda tem outros lendários conectados aqui. Com o clima, a gente já falou da ligação com Groudon e o Kyogre, e neles não precisa nem estender muita coisa. Mas Rayquaza, dado o contexto de como ele é aquele que controla as nuvens, ele é quem mexe com os céus, ele é quem protegeu os outros, os moradores de Kyushu, Hoenn, de Groudon e o Kyogre, que era o motivo da criação do bunker de New Malville, ele é aquelas nuvens. Ele é que protegeu todos com o seu controle das nuvens, ele protegeu os japoneses da ameaça externa vinda dos céus. Os meteoros daqui são outra coisa. O caso mais fácil de entender ainda mais é que o que mais demonstra que existe lá no fundo algo que foi, talvez até depois, pensado, é a conexão do próprio Rayquaza com Deoxys. Esse Pokémon Alien é encontrado na Birth Island, uma ilha com formato triangular que parece mais maluquice, mas essa ilha é baseada em Minami Torishima, uma ilha que pertencia ao Japão, mas que durante essa guerra foi bombardeada pelos Estados Unidos e, após a guerra, ficou como território Yankee por um bom tempo. Então, um alien que chegou e veio dominar sua terra parece inspiracional o suficiente. Talvez daí a briga entre o Rayquaza, os céus do Japão, o protetor da região, contra o Deoxys, um alien invasor. Mas com isso, ainda restam 2 lendários, Latios e Latias. E assim, visualmente uma dupla de Pokémon que se parecem a aviões que não são facilmente rastreáveis, que vieram de fora da região e estão passeando por ela, fica meio difícil não automaticamente pensar nos aviões de guerra. E a única coisa que faltaria aqui é entender o seu evento, o seu Mystery Gift, já que indo até a Southern Island, a gente vê um item jogado no chão com camuflagem militar, que chama o Pokémon. E após derrotá-lo, o texto que aparece aqui termina com "Nunca esqueça". A bomba, aquela que em nosso mundo caiu em Slateport, tem em volta dessa cidade tanto a Sealed Chamber, lugar onde você descobre toda essa história, mas do outro lado tem também tanto a Abandoned Ship em Ruby, Safira e Emerald, quanto o Sea Malville em Horas. E dado o contexto, ambos se encaixam. O Abandoned Ship, um navio da marinha, provavelmente até pilotado pelo Drake, é um navio de guerra. Ou no caso de Sea Malville, um clássico. Afinal, a intenção do Watson com Sea Malville a essa época era construir uma plataforma no meio do oceano para extrair energia do fundo do mar. Visualmente igual a uma plataforma de petróleo, e dado o contexto dos países mencionados aqui, é mais um clássico Yankee. A única diferença aqui é temporal, já que a época de Horas, a guerra Yankee ia apenas a países com petróleo, nem mais usando bombas atômicas, só outro tipo. E a bomba atômica também é um fator importante para entender Pokémon como um todo. Se você pegar o contexto da criação da franquia, Tokusatsu são grande parte da inspiração de Pokémon. Todos os monstrinhos no começo são baseados em algum monstro dos desenhos assistidos pelos seus criadores na infância. E assim, Godzilla, o primeiro deles, tem como história de origem a própria bomba atômica, sendo diretamente causado por ela. Se a forma que Pokémon foi imaginada originalmente
era em como a natureza foi afetada diretamente pela bomba. E assim que se criaram então os monstros, só cabe a gente especular. Mas que vê como uma forma, talvez até inocente, do Masuda, dos seus criadores, de misturar a infância com o que se aprendeu e ouviu dos seus pais ao longo da sua vida. Não acho que seja muito distante imaginar que tudo isso tenha sido criado na cabeça dele, mesmo que indiretamente. Ainda mais que no final, no contexto, quem lá viveu só restava desejar o fim de tudo. E eu só tenho que mencionar uma coisa importantíssima, já que o contexto Guerra Mundial é mencionado. Afinal, nós temos o Japão imperialista parecendo uma vítima aqui, mas a história não tem país, comando inocente. Inclusive, a história que aqui é contada pelo próprio Masuda fala de duas equipes que estão em busca daquilo que acreditam, tanto o Team Aqua quanto o Team Magma, que não param em nada até que as suas ideias imbecis se concretizem, mesmo que no meio disso tudo, todo mundo, até quem não tem nada a ver, acaba sofrendo as consequências da irresponsabilidade e poder deles. Não existe coitado no topo dessa história. Os únicos que sofrem de verdade foram aqueles que nada tinham a ver com a briga que esses dois times se meteram e que acabaram metendo junto a vida de todos inclusos na região, independente do que cada um individualmente acredita. O contexto Japão e Estados Unidos chega a outras regiões também, porque, por exemplo, a Lola, o tema de invasão alienígena fica evidente ainda mais com toda a questão histórica do Havaí, mas isso fica para um outro dia. No máximo, pro vídeo de hoje, dá pra gente conectar o povo de Pacific Log com Sea Folk Village em Alola e deixar essa história para outro momento. Aqui só nos resta lembrar que o contexto individual de cada um afeta e inspira as pessoas individualmente. Ninguém é alguém sem a sua própria história de vida. E no caso da história do próprio Masuda, na história da sua família, isso tudo, a Segunda Guerra, inteiramente fez parte.